Boa noite. Tudo bem? Que bom estarmos juntos mais uma vez, em plena segunda-feira. Louvo a Deus por esse trabalho, por esse intento, esse objetivo, essa motivação. Que Deus continue abençoando, motivando e dando a vocês a sensação de dever cumprido, de missão cumprida, porque estão se envolvendo com o Evangelho de Jesus. E a Bíblia, na pessoa de Jesus, nos faz uma pergunta muito interessante. Jesus perguntou certa vez: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E dessa pergunta surge uma afirmação que não é bíblica, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Essa frase não está na Bíblia. Muitas vezes, a palavra diz, porque a Bíblia diz, e muitas vezes essa frase complica a gente, porque tem gente que diz, a Bíblia diz, e a frase a seguir não está na Bíblia. Faz parte de um ideário, de um pensamento, de uma tradição que foi passada de ouvido em ouvido, e as pessoas vão repetindo e não refletindo. E quando a gente repete e não reflete, a gente cai no mesmo erro. Então essa frase não é bíblica, mas ela é inspirada por essa pergunta bíblica: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aí então essa pergunta fez alguém, em algum momento, já pesquisei, não consegui achar o autor dessa frase, que faz essa afirmação: uma alma vale mais que o mundo inteiro. Porque se não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, então a alma vale mais que o mundo inteiro. Então, queridos atletas de Cristo, se esse trabalho já ganhou uma alma, ele já cumpriu o seu dever. Ele já é mais valioso e precioso que o mundo inteiro. E aí, se tiverem 2, 3, 100, 1000, que seja para a glória de Deus. Que Deus abençoe vocês. E eu queria contar a vocês, já que esse trabalho tem esse vínculo, esse viés, essa ligação forte com o esporte. Os meninos aqui não me conhecem, e eu já fui um atleta profissional. Não do futebol, como Getúlio, como Pobel, Jotinha, mas eu fui um skatista profissional. Eu jogava basquete na cidade de Volta Redonda, quando então me decepcionei com o time, porque eu treinava muito. O treino do time era segunda, quarta e sexta, e todo domingo tinha jogo, porque o campeonato carioca e o campeonato sul-fluminense acontecia durante todo o ano. Então a gente sempre treinava segunda, quarta e sexta e jogava no domingo, ou pelo carioca ou pelo sul-fluminense. E aí, categoria infantil, e eu tinha a idade de vocês. Eu tinha 12 anos, depois 13, 14, joguei até 15. Só que aí eu decepcionei, porque eu treinava segunda, quarta e sexta, e terça e quinta tinha uma quadra na pracinha que eu contei a história ontem à noite. E terça e quinta não tinha treino, mas eu ficava arremessando na pracinha do bairro, jogando 21, batendo duplinha, trinca, streetball e jogando. Então todos os dias eu jogava.
No sábado tinha um rachão dos adultos. E eu enfiava no meio dos adultos e fazia o rachão. E no domingo ia jogar. E jogava porque gostava muito de basquete, mas também jogava porque precisava. Porque o clube dos funcionários da CSN em Volta Redonda dava para cada atleta uma bolsa. E a gente chamava de mesadinha. Era uma mesada. Todo jogo nós ganhávamos R$8. Mas R$8 era dinheiro, menino. Porque o salário mínimo naquela época era R$80. Então era 10% do salário mínimo. Essa era a conta. Quando o salário mínimo aumentou para 86, a gente ganhava 8,60. Então, como se fosse hoje, imagina você, todo jogo que você for, você ganhar R$75. Legal, né? Então, é 10% de um salário mínimo hoje. Então, eu, de família pobre, criado por uma mãe, com outros irmãos, sem pai, sem ajuda, sem pensão. Meu pai nunca deu pensão, minha mãe nunca botou ele na cadeia. Não existia na época, eu acho, esse negócio de lei, Maria da Penha, esse negócio, não existia. Então eu jogava pelo amor ao esporte, mas também jogava porque era bom a mesadinha. E enquanto os filhinhos de papai dos engenheiros da CSN gastava tudo no Bob's, porque a maioria dos jogos era no Rio, quando subia a serra, parava na Serra das Araras no Bob's. Aí os meninos tome gastando a mesadinha no Bob's. Eu, mesadinha no bolso, só um pedacinho. Quer um pedacinho? Quero. Não um pedacinho, não um pedacinho. Só no pedacinho, pronto. Chegava em casa, pão com manteiga, né, Getúlio? Manteiga de um lado só, a parte seca grudava e... Isso aí, café com leite e glória a Deus, aleluia. E os R$75, se fosse hoje em dia, né? Ia juntando. Então em 10 jogos eu tinha um salário mínimo no bolso. E aí já comprava um tênisinho, né? Dava um passeiozinho, tomava um sorvete e tal. E aí eu treinava muito. E comecei a me destacar no Campeonato Carioca e tive a proposta de jogar no Vasco. Eu, flamenguista doente, ia jogar na Gávea. Nossa, Deus! Toda vez que a gente ia jogar lá na Gávea era um negócio assim de outro mundo. Agora ia jogar lá em São Januário, miséria. Clube feio é o São Januário. Uns azulejos de Portugal assim antigo, um treco feio, uma piscina suja cheia de limo, um campo todo, o campo do São Januário é torto. Você já jogou lá, Getúlio? Ele é torto, ele é descambado assim, ó. É igual aquela sinuca de bar, velho, que dá de lado assim, não tem? Você joga a bola assim, ela vai descaindo. São Januário é esquisito demais. Mas aí, rapaz, um jogo, nós fomos para a semifinal contra o Vasco. E aí, o jogo da semifinal contra o Vasco, eu arrebentei. Fiz cesta até de onde não tinha como fazer na quadra. Terminou o jogo, um dos preparadores físicos lá do Vasco chamou o técnico Goroba, do meu time, e esse loirinho aí, ó. Como é que é o nome dele? É Manu. Esse menino, nós gostamos dele. Como é que faz para conversar com os pais dele, para saber se tem condição? Então, dia tal, vai ser o jogo de volta lá em Volta Redonda. Vou falar com ele para levar a mãe dele. Não tem pai não, mas eu vou falar para levar a mãe dele lá no ginásio. E aí você conversa com a mãe dele lá depois do jogo. Minha mãe não foi no jogo, porque ela não gostava de me ver jogar. Porque ela era nervosa, ela entrava na quadra, ela queria bater no juiz, era um negócio complicado. Aí ela não foi, sabe o que aconteceu? O pessoal do Vasco me botou dentro do ônibus e falou: onde é a sua casa, menino? Eu falei: lá no aterrado, lá na, sabe, a quebrada? Tipo o aeroporto lá, vocês entendeu? Aí foi o busão do Vasco, lá na quebrada, aí eu, mas Vasco queimou o filme, mas aí beleza, eu fui, aí chamou minha mãe, aí minha mãe veio: é o quê? É o quê? Italiana, bruta. É o que vocês querem com meu filho? Não, a gente interessou, queremos levar ele para morar lá no nosso alojamento no São Januário. Ele vai estudar, nós vamos dar uma bolsa, vamos depositar diretamente na conta da senhora e vamos dar um valor para ele por semana, para ele fazer um lanche.
e nós vamos cuidar dele, vamos treinar ele, vamos investir nele, e nós queremos que ele seja jogador do Vasco da Gama. Minha mãe falou: nada disso, meus filhos vão estudar. Aí você já entendeu, né? Aí eu falei: então também não quero mais saber de basquete. Aí eu fui para a rua, aí eu estava assim, quase consertando de vida por causa do basquete, aí pronto, desandei tudo. Aí fui para a rua, atrás de umas porcaria que não presta, e aí acabei conhecendo o skate. E aí comecei a andar de skate. Aí falei: bom, no skate vai ser tranquilo, porque aí eu sou sozinho, se eu me der bem, eu me dou bem, eu não dependo de um time. Resultado? Comecei a me envolver com as coisas erradas, e com as coisas erradas, e com as coisas mais erradas ainda, até que um dia, eu então, entrei pela primeira vez numa igreja batista, como essa aqui, num culto, numa quarta-feira, e foi onde eu ouvi a palavra de Deus, pela primeira vez, e tomei a decisão de entregar minha vida para Jesus. E aí, dali em diante, então, eu me tornei um skatista de Cristo. Pois bem, 16 anos, 17 anos, aí fiz o vestibular, passei, mas combinei com a minha mãe um negócio. Vou fazer o vestibular para o segundo semestre, porque eu vou para São Paulo agora, tento a vida no skate, se não der certo, eu volto e faço a faculdade. Aí minha mãe falou: então tá bom, então você faz vestibular na Federal. Se você passar na Federal para o segundo semestre, eu deixo você ir para São Paulo e tentar. Se não der certo, você volta. Fiz em 3 federais, passei nas 3. O FRJ, Rural e o UERJ. Para Educação Física. E aí, fui para São Paulo. E não voltei nunca mais. E aí eu era um skatista de Cristo. Andava de skate, mas frequentava a igreja, cantava no coral da igreja, era envolvido com a Unijovem, e participava de tudo, acampamento, retiro, congressos, unijubas, né? Antigamente tinha esses negócios, né? Unijuba, juba de leão, negócio, né, esquisito, era Juventude Batista, juba, porque Batista gosta de sigla, né? IBA, JBC, né? Gosta de sigla, então era juba, Juventude Batista. Aí, fui para São Paulo. Resultado, fui ter uma conversa com o meu pastor. Falei com ele: pastor, eu vou para São Paulo tentar a vida no skate. Aqui eu já ganhei todos os campeonatos aqui da região, e me disseram que se eu for para São Paulo eu me dou bem lá. Aí ele: meu filho, cuidado. Pastor, tem nada a ver, vou me dar bem. Eu ando bem, vou ganhar dinheiro, vou ser famoso. Meu filho, cuidado. Cuidado por quê, pastor? Porque você pode ganhar o mundo inteiro, mas também pode perder sua alma. Cuidado, meu filho. Cuidado. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aí eu fiquei com aquela frase na cabeça e fui assim mesmo. Pois bem, para encurtar a história, eu fiquei 3 anos em São Paulo. No início foi difícil, claro, eu cheguei sozinho, não conhecia ninguém, com uma mochila nas costas, um skate na mão, desci na rodoviária, olhei para um lado e para o outro, não sabia nem para onde que eu ia. Mas aí fiz amizades, consegui um lugar para ficar, e depois arrumei um emprego numa pista de skate, fui morar dentro da pista de skate, e ali eu fui fazendo amizade. Quando tinha 1 mês que eu estava em São Paulo, eu assinei meu primeiro contrato de patrocínio, e depois veio outro, e outro, e outro, e outro. Em 6 meses, eu já estava morando num apartamento, pagando todas as minhas contas, pagando aluguel, água, luz, telefone, conta de celular, e já viajava o Brasil inteiro, e já tinha meu rosto estampado nas revistas, e já tinha convites para programa de televisão, e aí começou aquela coisa, e aquela empolgação, e aí eu comecei a ganhar 1 salário mínimo, depois 3 salários mínimos, 5 salários mínimos, em 6 meses eu já estava ganhando 10 salários mínimos. Se fosse hoje em dia seria R$7.500, na mão de um menino de 17 anos, que não tinha um periquito para dar água.
E aí eu fiquei ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, ganhando muito dinheiro. Entre aspas, ganhei o mundo inteiro, porque um menino de 17, 18 anos, com 10 salários mínimos no bolso, fixo, fora premiações de campeonatos. E tem campeonato que dá moto, tem campeonato que dá carro, tem campeonato que dá passagem para a Europa, tem campeonato que dá premiação em dinheiro. Então a gente, ganhando premiação de campeonato, vai ganhando mais dinheiro ainda. E aí, resultado, fiquei 3 anos lá, 10 salários mínimos por mês, era uma ótima renda. Para quem não tinha, nenhum periquito para dar água, era um dinheiro muito bom. Viajei o Brasil todo de graça, conheço o Brasil inteiro, de Porto Alegre até Manaus, Fortaleza, Recife, Mato Grosso, Curitiba, morei um tempo, conheço o interior lá tudo. Pastor Ronaldo morou lá em Londrina, conheço Londrina, Maringá, Araucária, todas aquelas cidadezinhas ali do Paraná, de campeonato em campeonato, viajando, ficando em hotel, comendo comida boa, dando autógrafo e tal, aquela coisa. Estou realizado na vida, tem dinheiro, as meninas querem ficar comigo, e eu sou famoso, e ganhei o mundo. Ganhei o mundo inteiro. Resultado, um belo dia eu me dei conta que já tinha 1 ano que eu não ia na igreja. Quando eu cheguei em São Paulo, não, sou crente, sou uma skatista de Cristo. Aí eu fui morar perto lá na Barra Funda, perto do terminal da Barra Funda, onde tem a Record, televisão. A transversal dela sai na principal, que é a Francisco Matarazzo, que do outro lado é o bairro Água Branca, onde tem a Igreja Batista de Água Branca, a IBAB, do pastor Ed René Kivitz. E aí eu fui lá num domingo de manhã, peguei a revista de EBD, conheci Ed René, Ariovaldo Ramos, aquele negócio, missão integral, uma tenda, um monte de cadeira. Segunda-feira tira as cadeiras, vira quadra de futebol, projeto social. Eu falei, rapaz, igreja, maneiro, vou andar de skate, mas eu vou servir a Deus. E aí eu faltei 1 domingo, faltei 2 domingos, faltei 3 domingos, faltei 10 domingos. Quando eu vi, tinha 1 ano que eu não ia na igreja. E a desculpa era sempre, não, estou viajando muito, estou trabalhando muito, eu estou muito famoso, a agenda muito lotada, não tenho tempo para Deus. Resultado, juntei um dinheiro, pouco, mas juntei, e tive a ideia então de voltar para Volta Redonda, que era a minha cidade de origem, e montar a minha marca de skate, fabricar os meus skates para vender, aproveitar da minha fama, daquele momento bom. E aí cheguei em Volta Redonda, aluguei uma cobertura lá de um prédio, perto de onde essa moça aqui morava. Glória a Deus, aleluia, todas as coisas cooperam para o bem. E ali eu fiquei ostentando cobertura. Tinha piscina, mas era de plástico, né? Cobertura, piscininha de plástico, aquelas de 5 mil litros, aquilo é legal, porque era um terraço, era cobertura, mas não era tão chique assim, mas aí beleza. Botava uma piscinona e churrasco com os amigos, e ostentando de celular e tal. E voltei de São Paulo, aquela coisa, o cara vai para a cidade grande e volta no sucesso, todo mundo, milhares de amigos, eu era o cara mais feliz do mundo, cara. Aí de repente botei a minha marca, questão de meses o nosso skate já era o mais vendido do Rio de Janeiro, e o pessoal querendo fazer o contato para a gente exportar para a Argentina, para o Chile, porque o skate estava crescendo lá nessa região, nessa época. E aí um amigo foi lá para desenvolver a Confederação Chilena de Skate. E aí, meu amigo até hoje, ele arrumou um esquema para a gente vender os skates lá no Chile.
E aí o negócio estava indo bem, e eu tinha patrocínios, e tinha minha marca, e um monte de amigo, e tudo bem. E de repente eu fui um dia fazer uma filmagem para um vídeo, e aí fui pular de cima de uma laje, assim, de um lugar maluco, um negócio, mais ou menos, não sei, da altura daquelas lâmpadas ali, assim, ó, pro chão. E aí eu errei a manobra, o pé caiu na frente do skate, e rompi o ligamento do pé. E aí o pé virou uma bola, já namorava Ana Paula, fiquei lá no chão com o pé desse tamanho, preto. Ai meu Deus, ai me ajuda, e agora, ai. Falei, não, tá tranquilo, eu vou ligar para os patrocinadores, né? Eles vão me ajudar. Eu não tinha plano de saúde, porque eu era não vou me machucar, não vou ficar doente, eu sou o cara. Pois é, gastei o dinheiro todo. E aí eu falei, e agora? Liguei para o primeiro patrocinador, ele falou, rapaz, complicado, hein? Vamos ver o que a gente pode fazer por você. Liguei para o segundo patrocinador, meu filho, podia ter pagado um planinho de saúde, né? Agora aí, faz falta. Vamos ver o que a gente faz por você. Foi passando o tempo, venceu o contrato do primeiro patrocinador. Aí eu liguei e falei, e aí, não vai renovar? Não, a gente não renova com um skatista machucado. Aí eu tomei aquele primeiro baque. Aí um amigo meu, que era dono de uma revista de skate, para tentar me ajudar, porque sabia que eu estava passando um momento difícil, colocou uma foto minha na revista, onde eu estava usando a camisa da minha marca. Só que eu tinha um patrocinador de roupa, e o contrato dizia que eu só podia usar a roupa daquela marca. Mas um dia eu coloquei a camisa da minha marca, porque eu estava na minha cidade, num evento, para poder divulgar a minha marca. Então tinha um fotógrafo lá da revista, um miserável, sem eu saber, tirou uma foto minha, levou para a revista, o cara falou, olha uma foto do Manu, divulgando a marca dele, eu vou ajudar ele, eu vou botar na revista. E botou aquela foto com a camisa da minha marca. Quando o patrocinador viu aquilo, me ligou e falou, o seu contrato está rescindido por justa causa. Você está na revista com uma camisa de uma marca que eu nem sei o que é, e o logotipo desse tamanho, e cadê a minha camisa que eu te pago para você usar? Seu contrato está rescindido por justa causa. Se quiser, pode entrar na justiça. Resultado, de patrocínio em patrocínio, eu fui perdendo a minha renda, fui vendendo as minhas coisas, e eu sei que em 3 anos, toda a fortuna que eu fiz com skate, em 1 mês, eu não tinha mais nada. E aí eu lembrei da palavra do meu pastor. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? E foi aí que eu me dei conta que uma alma, que a minha alma, valia mais que o mundo inteiro. Você quer abrir sua Bíblia comigo? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho, Novo Testamento. Eu sei que tem bastante meninos aí, talvez eles estejam sem Bíblia, mas senta aí do lado de um menino desse. Por favor, compartilhe aí a Bíblia com ele. Eu faço questão. Estou indo embora para Guarapari daqui a pouco. Nós vamos ler Mateus 16. Mas eu faço questão que esses meninos aí do projeto, todos leiam esse versículo comigo, esse texto comigo. Estou indo embora daqui a pouco, mas eu não posso sair daqui de Cachoeiro sem falar isso com você. Porque eu também já fui um atleta de Cristo. Mas eu, mesmo sendo atleta de Cristo, eu vacilei com Cristo. Eu era um atleta de Cristo da boca para fora. Eu não usava drogas, eu não bebia, eu parei de fazer as coisas erradas,
mas ainda não tinha começado a fazer as coisas certas. Porque o Evangelho de Jesus, não é só para a gente parar de fazer as coisas erradas. Às vezes a gente tem esse entendimento errado. O Evangelho de Jesus serve para a gente parar com as coisas erradas. Sim, mas não é só isso. É para a gente parar com as coisas erradas e começar as coisas certas. Então eu entendo que até aquele momento da minha vida eu tinha parado com as coisas erradas, mas ainda não tinha começado com as coisas certas. E talvez, menino, jovem, senhor, senhora, você que está aqui me ouvindo, e a palavra de Deus é viva, eficaz, e eu tenho certeza que ela alcança todos os corações aqui. Talvez você pode estar vivendo esse momento na sua vida. Você já parou com as coisas erradas, mas ainda não começou com as coisas certas. Está na hora de começar. Talvez você ainda nem parou com as coisas erradas, então está na hora de parar. Porque com certeza, se parando com as coisas erradas e não fazendo as coisas certas, eu me dei mal, quem dirá fazendo as coisas erradas? Aí é que se dá mal mesmo. Aí não tem nem conversa. Então eu queria que você lesse comigo, porque o que tem poder é a palavra de Deus. Então eu queria que você lesse essas frases aí e guardasse isso para o resto da sua vida e entendesse a importância dessas palavras de Jesus. Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus a seus discípulos, disse Jesus aos atletas de Cristo: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a vida por minha causa, vai achá-la. Pois, que aproveitará o homem, se ganhar o mundo inteiro, e perder a sua alma? Ou, que dará o homem em troca da sua alma? Ou seja, não adianta ter tudo na vida e não ter a salvação de Jesus. E a outra pergunta: o que adianta ter toda a riqueza se nenhum preço pode pagar a salvação de Cristo Jesus? Não adianta ter fama, não adianta ter dinheiro, não adianta ter conhecimento, reconhecimento, contatos, amizades, nada disso adianta, porque certamente todos nós que estamos aqui, daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar mais aqui. Eu não chego a 130 comendo essas porcarias que eu como. Não chego. Você talvez não chegue a 113, 116. Não chega a 118. Daqui a 100 anos, nós não estamos mais aqui não, gente. E a pergunta é: quando a morte bater a nossa porta, e não tem essa de que eu estou muito novo para morrer, morte não respeita a idade. Quando soa a trombeta, quando toca o negócio, quando chega o número da senha, ele chama lá e já era. Porque se tivesse senha para morrer, qual a senha que a gente escolheria? A última. 7 bilhões de pessoas no mundo. Qual é o número da minha senha? 7 bilhões. Vou para o final da fila, ó. Final da fila.
Glória, glória, aleluia. Ai, vai, né? 7 bilhões. E ó, aí já foi 6 bilhões. Então, glória, glória, aleluia. Vamos aí, vai na frente. 7 bilhões. Mas não tem jeito. Uma hora vai chamar 7 bilhões. E vai ser eu. E não tem idade para isso. Não tem idade. Pode ser hoje. O dia da morte de qualquer um de nós aqui. Eu posso, daqui a pouco, pegar o meu carro voltando para Guarapari, na minha mão, a 60 por hora, que é o limite da estrada, uma carreta desembesta, dá um L, vem em cima de mim e plá! O airbag, o cinto, e o milagre de Deus salva minha esposa e meu filho, e eu, puf, vou embora. Que adianta ganhar o mundo inteiro nessa hora? Nada. O que eu posso dar em troca da minha salvação nessa hora? Nada. Porque a Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus. É um favor que nós não merecemos, mas pela fé podemos tomar posse dessa salvação. Pela fé em Jesus. Portanto, queridos, eu não tenho medo nenhum de topar uma carreta daqui para Guarapari. Porque eu sei que o preço da minha salvação, eu não posso pagar, mas Ele pagou por mim, na cruz, e eu acredito nisso, eu creio nisso, e a diferença de crer e acreditar, é que crer é acreditar para sempre, porque hoje eu acredito em algumas coisas, mas amanhã eu posso deixar de acreditar. Mas quando eu creio, eu acredito hoje, acredito amanhã e depois da manhã. E se tudo virar ao contrário, eu continuo acreditando. E se tudo der errado, eu continuo acreditando, porque eu não só acredito, eu creio. E se a carreta tombar, continuo acreditando, porque creio. E creio profundamente e sinceramente que a minha vida, que a minha alma, vale mais que o mundo inteiro. Portanto, se eu tenho algo de precioso para dar para Jesus, o que eu tenho de mais precioso é a minha vida, é a minha alma, porque é ela que vale mais que o mundo inteiro. E aí ele continua falando e diz o seguinte no versículo 27: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme aquilo que faz. Em verdade vos digo, meninos, deixa eu falar uma verdade para vocês. Verdade com V maiúsculo. Alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Sabe quem são esses que não vão passar pela morte? Os que creem em Jesus. Porque João, capítulo 11, diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá para sempre e ressuscitará naquele dia. Portanto, meninos e meninas, senhoras e senhores, a nossa vida, a sua vida, é o que você tem de mais precioso. A sua alma vale mais que o mundo inteiro,
Portanto, não adianta ganhar o mundo inteiro, ainda vai continuar valendo menos que sua alma. Então não busque ganhar o mundo inteiro, não vai valer a pena se você no final das contas perder a sua alma. Nenhum preço pode ser pago para a salvação da nossa alma. Então não busque riquezas deste mundo, porque as riquezas deste mundo não valem nada do lado de lá da história. E se tem uma verdade, é que Jesus há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos. Ah, ele falou isso já tem quase 2000 anos, até agora não veio. Tem gente que pensa assim, né? Ah, Jesus ainda não voltou, eu posso fazer o que eu quiser. Espera aí, mas se você morrer, ele não voltou, mas eu voltei para ele. Porque a nossa chance é só até morrer. Morreu, acabou. E diz a Bíblia que é dado ao homem morrer uma só vez, em Hebreus, e vindo depois disso, o julgamento, o juízo. Portanto, queridos, apaga aqui, acende lá, tuf, acende aonde? No tribunal. É dado morrer uma só vez, vindo depois da morte, o julgamento. Então morreu, puf, julgamento. Ele não voltou, mas eu fui para ele. Porque Eclesiastes 12:7 diz que o corpo volta à terra que a deu, porque foi da terra que Deus fez o nosso corpo. Mas o espírito volta a Deus que o deu. Então morreu aqui, aparece lá. Jesus não voltou, mas eu voltei para ele. E aí? E agora? E agora só tem um jeito. Eu digo uma verdade para vocês. Alguns dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte antes que vejam o Filho do Homem no seu reino. Eu posso até me desligar dessa terra, mas eu jamais morrerei, porque eu chegarei lá vivo diante dele e ouvirei dos lábios dele dizer: entre no reino de meu Pai. Preparei casas para vocês, moradas para vocês. Acabou o choro, acabou o sofrimento, acabou a desgraça, acabou a injustiça, acabou tudo. Vem aqui, nunca mais você vai chorar. Entra aqui, você vai passar a eternidade comendo, bebendo e louvando a Deus. Qual a decisão que a gente toma ouvindo uma conversa dessa? Só se for muito doido ou muito burro para não tomar a decisão correta. O que é 100 anos comparado à eternidade, gente? 100 anos é um estalo de dedo diante da eternidade que todos nós vamos passar. Não se engane. Morte não significa deixar de existir. Morte significa separar-se. Por isso que o salário do pecado é a morte. E Deus disse para o homem: se comer, certamente morrerás. Ué, a Eva comeu, o Adão comeu, mas eles não morreram. Continuaram viveram 300 e tantos anos. Porque morte é separação. Não morreram fisicamente, mas espiritualmente se separaram da presença de Deus. Portanto, o salário do pecado é a morte. Estamos separados de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Por isso que o nome desse negócio é religião, porque vem do latim religare. Aqueles que estão religados com Deus. Nós não devemos ser religiosos, mas devemos ser todos religados com Deus. E a única maneira de se religar com Deus é através da fé em Jesus. Desse jeito não experimentaremos a morte.
Desse jeito, o preço que foi pago pela nossa salvação vale, porque o Pai aceitou o sacrifício do Filho Jesus. E o Espírito Santo está nesse momento falando no nosso coração que isso tudo é verdade. E que se a gente crer nisso, a gente não experimenta a morte. A gente vai viver para sempre. Quem crê nessa história, gente? Você crê, meu filho? Deus abençoe. Quem não crê nessa história? Quem não crê nisso? Quem não acredita nisso que eu falei? Quem não acredita? Está vendo? Deixa eu te ensinar um negócio. Isso aqui não é um livro. Parece um livro, não parece? Mas isso aqui é o juízo de Deus. Porque este livro diz que tudo que ouvimos e tudo que praticamos, é por isso que seremos julgados. Portanto, a única coisa que eu te falei foi baseado nesse livro. Portanto, se você ouviu, você é obrigado automaticamente a tomar uma decisão. E não se engane, queridos, todo culto, toda vez que a palavra é pregada, aqueles que ouvem tomam uma decisão. Às vezes a gente tem esse entendimento errado, de que só tomou decisão aqueles que levantaram a mão, aqueles que vieram à frente, aqueles que responderam. Não. Porque toda vez que um convite é feito para a gente, nós temos na nossa decisão duas respostas. Toda vez que alguém me convida para alguma coisa, eu posso dizer sim e posso dizer não. Tanto o sim quanto o não fazem parte da minha decisão. Portanto, o que levanta a mão e diz sim, decidiu. Mas o que não levanta a mão e no coração diz não, decidiu também. E é baseado nessa decisão que nós seremos julgados. Então eu vou fazer a pergunta de novo. E eu gostaria que você que entendeu essa mensagem, de que não adianta buscar riquezas, não adianta buscar reconhecimento, não adianta buscar as coisas deste mundo, porque nada compra a nossa salvação, nada vale em comparação com a nossa alma. Portanto, devemos buscar a Deus, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E todas estas coisas serão acrescentadas. Em 3 anos, ganhando fortuna com skate, eu não tenho um palito de fósforo com dinheiro de skate. Eu perdi tudo. Tem uma camisa velha daquele meu antigo patrocinador, que a minha esposa guardou de lembrança, porque foi a camisa que eu dei para ela de presente no dia que nós demos o primeiro beijo. Então a única coisa que eu tenho da época do skate é essa camisa velha que ela guardou. E aí eu vim para Guarapari, para trabalhar num posto de gasolina e ganhar salário mínimo. 10 vezes menos que eu ganhava com skate. Mas, em Guarapari, tomei a decisão de dizer sim para Jesus. Não só de ser um membro de igreja, não só de não beber, não fumar, não ir nas baladas, não andar com gente que não presta e nos domingos ir numa igreja. Não, eu tomei a decisão de obedecer a esse livro e pular no centro da vontade de Deus, custe o que custar. Tanto é que custou algumas convivências, custou algumas pessoas da minha família. Minha avó ficou 5 anos sem falar comigo, por causa de minha conversão ao Evangelho. E ela, extremamente católica, me ignorou e ficou de luto, vestiu preto,
porque eu era o neto preferido e agora ela dizia que ela tinha perdido um neto. O meu neto virou evangélico, morreu para mim. Custe o que custar. Custe o que custar, eu perdi o emprego. A minha carteira hoje não está assinada. Eu não tenho o meu INSS em dia. Não tenho sequer um salário fixo. Porque tem 2 meses e pouco que não estou pastoreando mais uma igreja local, então nem o salário da igreja eu tenho mais. Queridos, nunca ganhei tão pouco e nunca vivi tão bem. Fortuna do skate. Uma camisa velha. Salário mínimo na presença de Deus. Um apartamento na Enseada Azul. Um Corolla. Um Golzinho. Escola particular para o filho. E não falta nada. Isso não é teologia da prosperidade. Isso é viver na presença de Deus. Deitar a cabeça no travesseiro. E se essa foi a minha última noite, Senhor, pode me levar. Eu estou satisfeito. Porque sei que essa noite vivi para a tua glória. Vivi pregando o seu evangelho. Vivi fazendo a sua vontade na minha vida. E nada vale mais do que isso. Portanto, menino, ou qualquer pessoa que esteja me escutando, eu gostaria de fazer aquela pergunta novamente. E os que disserem sim, decidiram. Os que disserem não, decidiram também. Portanto, eu queria que você agora demonstrasse a sua decisão. Se você diz sim para Jesus, sim para parar com as coisas erradas, sim para começar com as coisas certas, sim para experimentar as bênçãos de Deus na sua vida, sim para dormir tranquilo, sim para encarar a morte com paz no coração, sabendo que a vida eterna está garantida. Se você diz sim, eu queria que você ficasse em pé para a gente orar. Deus abençoe. Deus abençoe. Se você está de pé, você tomou uma decisão. Talvez você não tenha noção do que significa para Deus você ter ficado de pé nessa hora. Mas Deus está olhando a sua atitude. E com certeza vai ver nesse gesto uma porta aberta para começar a trabalhar na sua vida e te moldar conforme a imagem do primogênito Jesus. Portanto, eu quero te dar uma última chance. E isso é algo espiritual, profundo, e você não tem noção da seriedade desse negócio. Gostaria de te dar a chance que, se você estiver em dúvida, que você se assentasse. Porque se você permanecer em pé e orar junto comigo, você está abrindo para Deus a oportunidade que Ele precisa para começar a trabalhar no seu coração. As lutas virão, as dificuldades são certas que teremos, mas uma coisa, em verdade vos digo: se ficarmos de pé, jamais experimentaremos a morte, porque o que tem reservado para nós
é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se você estiver de pé, eu queria que você orasse junto comigo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha alma, o que eu tenho de mais precioso, o que eu tenho de mais valor nessa vida, nesse mundo, é a minha alma. Portanto, eu te entrego a minha alma, porque eu entendi nesta noite que não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Eu criei e quero acreditar para sempre nessa verdade, de que nenhum preço pode pagar a minha salvação, a não ser o que já foi pago na cruz do Calvário. Eu acredito nisso, eu boto fé nessa história, e eu desejo receber a vida eterna, e a certeza da salvação, por causa dessa fé que eu estou sentindo agora. Recebe, Jesus, a minha fé, sonda o meu coração e veja que realmente ele está queimando, ardendo, porque eu acreditei na tua palavra. Eu quero ser salvo. Me salva, Senhor. Me salva da minha realidade. Me salva das coisas erradas. Me salva das amizades ruins. Me salva das garras do maligno. Me salva do meu egoísmo. E me dê a tua salvação, pois eu desejo a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.